Olá, meus amados, meus queridos irmãos, amigos, você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Nós estamos dando essas lições porque elas acredito que são de suma importância para todo cristão, para toda igreja, para você que é obreiro, você que que exerce alguma função dentro da igreja, você que deseja exercer funções dentro da igreja, você que já tem um ministério já de forma efetiva, você que deseja ter um ministério de forma efetiva, esse vídeo ele é para você. Então, e hoje eu quero trazer um assunto muito bacana, muito necessário, como todos os outros que a gente tem trazido aqui nesses pequenos vídeos que você tem assistido, e você também que tem lido os nossos materiais, né? Tem estudado, tem praticado com a gente aí essa busca incessante pelo conhecimento em vários setores. Lembrando que a nossa preparação, o nosso curso aqui, ele tem uma tríplice missão. Qual é a missão? Preparar você teologicamente, ou seja, de forma espiritual e bíblica, preparar você no âmbito administrativo e preparar você no âmbito ético, ou seja, o nosso curso tem três âncoras fundamentais, que é a teologia, a administração e a ética. Então está tudo acoplado aqui nos nossos estudos, e à medida que a gente vai estudando, quem nos acompanha aí, quem estuda os nossos vídeos, quem lê os nossos materiais, os nossos artigos, quem examina e aí participa dos nossos chats, quem está com a gente aí acompanhando, tem aprendido bastante, tem visto qual a postura que se tem que ter dentro de um ministério. Você que está começando agora, eu me converti agora, que caminhos eu devo trilhar? Eu posso fazer um curso? Você pode fazer um curso, você pode se preparar, você pode mergulhar aí, pode mergulhar com a gente, vem conosco, mergulha nos estudos e vamos ampliar o seu entendimento. E hoje eu quero falar sobre ética ainda. Nós temos vários vídeos aí sobre ética, principalmente a ética ministerial. E hoje eu quero falar a ética de um obreiro oficializado dentro de um ministério. O que é um obreiro oficializado? É aquele que recebeu óleo, aquele que foi ungido para alguma missão, aquele que foi convocado pela igreja. Ele não só foi chamado por Deus, mas ele foi convocado agora pela igreja para poder exercer os seus dons, desenvolver seus talentos. Então, muitas das vezes uma pessoa tem um chamado de Deus, mas ela é uma pessoa inútil. Por que inútil, pastor? Porque ela tem os talentos, ela tem os dons, mas ela não quer, ela não tem o interesse de fazer nada em relação àquilo pelo qual ela foi chamada. Então ela fica assim, uma pessoa que tem um chamado, tem um dom, tem um talento, tem uma vocação, mas ela simplesmente diz não a tudo isso e não quer se envolver. Então fica lá, sentada no banco, sabendo fazer, sabendo o que tem que fazer, mas sem o menor interesse em fazer. E fica sendo inutilizada pela igreja. Então, se você tem talento, se você tem dom, se você acha que Deus te chamou para alguma coisa, se envolva, se prepare, se capacite, desenvolva seu talento, estude, se prepare, cai para cima da obra de Deus, vai fazer a obra de Deus, porque Deus te chamou, e aquele que chama, ele capacita, aquele que chama, ele abençoa, ele faz você multiplicar naquilo que você foi chamado para fazer. Então, 4 deveres de um obreiro. Mas quando alguém é chamado, que é convocado, que recebe aquela missão, ou que recebe o óleo ali através do sacerdote, do ministro, esta pessoa então já está sendo consagrada, já está sendo apresentada debaixo de uma missão e um dever a cumprir. E dentro da ética ministerial, dentro dessa complexidade ética, ele então agora tem como eu diria, ele tem missões a cumprir, ele tem obrigações para com a igreja, para com a comunidade pela qual ele foi consagrado e apresentado. Uma vez consagrado, ele agora tem o dever, né? Tem deveres e tem obrigações a cumprir ali naquele corpo. E isso é muito importante para você participar disso hoje, porque muita gente tem sido consagrada aí nas igrejas, mas ninguém ensinou, ninguém preparou, ninguém explicou, ninguém instruiu, ninguém
deu treinamento nenhum, não capacitou, e de repente a pessoa entra no currupio, grita, chora, sapateia, abraça, todo mundo se emociona, mas quando sai dali se torna apenas um oficial, mas sem interesse em pagar o preço pela obra. Então o apóstolo Paulo disse: não imponha as mãos sobre alguém precipitadamente. Isso vai para quem é pastor, quem lidera a igreja. Só impõe as mãos sobre alguém quando você tem certeza que essa pessoa, além de ter os dons, o talento, a capacidade para fazer, que com certeza tem, mas ela apresente sobretudo o interesse e os requisitos morais e éticos para que possa exercer aquela função. Aí sim você vai e consagra aquela pessoa, nomeia aquela pessoa e coloca aí sobre responsabilidades aí ministeriais. Então, a princípio, quero trazer aqui um significado sobre ética, né? Da língua portuguesa, que vem ser a ética, segundo o dicionário Oxford. Ética é o conjunto de regras e preceitos de ordens valorativas e moral de um indivíduo em um grupo social ou sociedade. Ou seja, é um conjunto de regramento que determina a sua conduta no grupo em que você está. Esse regulamento moral, ele vai definir as minhas, as suas, as nossas condutas no local em que nós estamos, em cada momento. Uma coisa é eu estar na minha casa, outra coisa é eu estar em um cartório. Qual a minha postura dentro da minha casa? Da minha casa eu tiro o sapato, tiro a chinela, fico de bermuda, boto uma camiseta ou uma camisa normal, ou às vezes até sem camisa, converso com a meninada. A minha conversa com a meninada é um diálogo informal, familiar, brinco com todo mundo. Então na minha casa eu tenho uma postura ética, mas quando chega em público, na empresa, por exemplo, a minha postura ética ela é outra diante das pessoas. No fórum, por exemplo, a minha postura ética ela é outra com as pessoas. Então, a ética é o regulamento que vai definir a minha conduta na posição em que eu me encontro em cada momento da minha vida. Então, dentro da igreja, a sua postura como cristão, ela deve ser contundente a postura de um homem de Deus no meio dos seus irmãos, no meio dos discípulos em que você está ali. Você pode, por exemplo, eu dei uma bronca no meu filho, você deu uma bronca no seu filho, né? Você reclamou com o seu filho, você usou tais palavras com o seu filho, mas você não pode usar essas palavras com o povo da igreja, porque eles não são os seus filhos. Não é sobre esse assunto diretamente que eu quero tratar. Eu quero tratar aqui sobre os 4 deveres éticos administrativos de um obreiro na casa de Deus. Então, 4 deveres éticos administrativos de um obreiro na casa de Deus, ou seja, na igreja. Estes 4 deveres, eles são para você que já foi consagrado, ou para você que deseja ser consagrado. E é importante que quem vai consagrar examine se essa pessoa tem essas condutas, porque se não tiver, se houver uma distância das posições tomadas por essas pessoas a esse regulamento de conduta, é bom você esperar e não consagrar esta pessoa, senão você pode cometer um sério erro, e isso traz sérias consequências para todo o ministério. Então, quais são esses deveres, né? Deveres éticos administrativos de um obreiro na casa de Deus. Primeiramente, eu quero ler aqui alguns textos da palavra de Deus. Vamos primeiramente ler o livro de João, capítulo 4, versículo 31 a 34. Diz assim: entretanto, os seus discípulos lhes rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então seus discípulos diziam uns para com os outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus dizia, sabia e declarava qual era a vontade, qual era o desejo dele. Era o desejo pelo qual ele estava ali.
As suas ações eram movidas e motivadas pela missão que ele recebeu, ou seja, fazer a vontade daquele que me enviou. Uma vez então que nós somos consagrados, que a gente pediu a Deus, Deus liberou a unção, o sacerdote veio e derramou o óleo e oficializou este irmão, esta irmã. Então agora este irmão, esta irmã tem deveres a cumprir. Não é ser consagrado para pagar de gatinho na igreja, para se sentir, obreiro, evangelista, pastor, apóstolo, bispo, se sentir no apogeu da sua postura na eclesiologia. Cada chamado que a gente recebe é uma missão que a gente tem. E a Bíblia diz que a quem mais dá, mais se exigirá. Então, quais são esses deveres? O primeiro dever é o que eu falei aqui, que Jesus já deixou bem claro: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Pastor, que dever é esse? O dever de agir. Uma vez que que nós somos consagrados, nós temos agora a obrigação de agir de acordo com a missão que nós recebemos. Não podemos ser omissos depois de consagrados. Enquanto ninguém recebe o óleo, enquanto não é chamado para o grande corpo da igreja, para as pessoas, é facultativo agir. Ou seja, tem lá um problema na igreja, tem uma dificuldade que surgiu. Para aquele que é membro, é facultativo agir. Ou seja, se ele sentir de Deus que deve agir, ele vai fazer ali alguma coisa para poder ajudar. Mas você que foi consagrado, eu que fui consagrado, eu que sou pastor do ministério, para mim não é facultativo agir diante de uma situação relacionada ao meu ministério. Para mim é obrigação. É obrigação. E eu vou deixar isso bem claro aqui pela palavra de Deus. Primeiramente eu quero deixar para você Lucas capítulo 9, versículo 62, onde Jesus diz: aquele, pois, que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino de Deus. Ou seja, se eu coloquei a mão no arado, eu recebi a missão. Então não posso mais dizer: não era bem isso que eu queria, não estou pronto, isso aqui está difícil demais para mim. Eu não estou pronto, não estou apto para o reino de Deus. Se não estou apto, para que eu tomei posse? Para que eu quis? Para que eu recebi? Para que eu me envolvi em algo que eu sabia ou desconfiava, porventura, que não estava pronto para aquilo ali, que não queria e que não ia assumir? É importante a gente colocar a mão aonde a gente alcança e fazer aquilo que nós realmente dissemos que vamos fazer e cumprir com o nosso chamado. Então, o dever de agir. Um outro texto que eu tenho para deixar aqui para vocês sobre esse assunto do dever de agir é o que Tiago disse lá no capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é que Tiago está dizendo? O que é que a Bíblia vem nos dizer? Que se eu tenho talento, se eu tenho o dom, se eu fui chamado, se eu recebi o óleo, recebi a unção para fazer a coisa e eu agora não faço, porque simplesmente não quero, eu estou pecando. Isso diante da lei, para aqueles que são oficiais, é crime de omissão. Para a igreja é pecado de omissão. Se você é um evangelista, se você é um missionário, você está dizendo: olha, eu fui consagrado para ajudar a igreja a crescer, para ajudar a consolidar a igreja. Você foi chamado para o ministério de louvor, né? Eu fui chamado para o ministério de louvor, então eu estou dizendo que eu fui chamado para ajudar a igreja a ampliar a sua musicalidade, para melhorar as aberturas de culto, para melhorar os serviços dentro ali da igreja. Se eu fui chamado para ser um diácono, eu fui chamado para fazer visitações, visitar os doentes, visitar os idosos, as pessoas que passam dificuldades, que estão afastadas, fazer uma visita a essas pessoas, servir as mesas, ajudar, auxiliar nos dias da ceia. Isso são prerrogativas daqueles que foram consagrados para cada cargo, para cada função ministerial. Se eu não quero, então eu não assuma. Uma vez que eu assumir, eu sou
ali obrigado, né? É obrigado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A ausência de atitude no que tange aquele que tem o dever de agir configura pecado diante de Deus e crime diante dos homens. É por isso que o Tiago disse: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Mas tem um outro texto aqui: se eu prego o evangelho, ou seja, se eu anuncio o evangelho, é porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não pregar o evangelho. Ele está falando aqui o dever de agir, segundo a missão que ele recebeu como apóstolo. Ou seja, o obreiro, ele tem a obrigação de agir. É dever dele fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. E ele não pode se gloriar porque está fazendo. Fazer a missão, cumprir a missão pelo qual foi chamado é um dever. A outra obrigação de alguém que foi consagrado, né, oficializado como obreiro na casa de Deus, é o dever de ser eficiente. Não basta apenas agir, não basta apenas fazer. É necessário fazer, mas fazer bem feito. Fazer com qualidade, fazer com gosto, fazer com alegria, fazer com prazer, fazer com foco. Pôr as suas energias naquilo que você está fazendo para Deus. Como dizia aquela canção, faça o melhor para Deus. Se vai fazer, que faça o melhor. E eu quero ler aqui um texto para vocês, que é o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Na verdade, você já conhece. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O que é que a palavra de Deus está me dizendo aqui, meu querido? Que se eu recebi alguma missão para fazer, que eu coloque as minhas forças nisso, que eu não apenas faça. Primeiramente, eu tenho o dever de agir. Em segundo lugar, agora eu tenho outra obrigação, que é agir e fazer as coisas com eficiência. E o que é ser eficiente? Ser eficiente é apresentar os resultados esperados e cumprir com as expectativas dentro do limite cabível à minha função. Ou seja, aquilo que faz parte da minha função. Há uma expectativa de que eu venha fazer. Você é um diácono? Qual a função do diácono? A expectativa ministerial é que você cumpra sua função. Você é evangelista? Sim, sou. Foi consagrado quando? Eu fui consagrado tal data. Como foi? Foi uma bênção. Qual a sua função? O que é que você está fazendo a respeito? Qual a sua função como evangelista? Eu não sei. Então deveria fazer esse curso comigo. Devia chegar mais para perto, vir para cá. Pastor, eu quero fazer o curso de obreiro. Né? E outra coisa, eu ainda falo o seguinte. Pelo menos aqueles que já estão aí na obra, deveria, né? Seria obrigatório fazer pelo menos ética ministerial, administração, né, eclesiástica, aconselhamento psicoteológico, seria necessário fazer, seitas e heresias, é necessário você fazer comigo, né, vir para cá para a gente fazer, e outra não menos importante, eu acredito que muito mais também, dentro da ação cabível aqui, é direito eclesiástico. São disciplinas que seriam necessárias para você que faz alguma coisa aí que ajuda a sua igreja, que está ali com função ministerial. Então, o dever de ser eficiente. Ser eficiente é apresentar os resultados esperados e cumprir com as expectativas dentro dos limites cabíveis à sua função. Aquilo que você faz. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3:17 que tudo que você fazer, você faça em nome de Jesus, ou seja, faça como se você fosse, porque na verdade você é um representante de Cristo. É como se Cristo estivesse fazendo através de você. Faça em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Ou seja, quando eu vou fazer alguma coisa, eu estou ali representando Cristo naquela função. É como se Jesus estivesse fazendo ali, mas ele está me usando para fazer aquilo ali. E eu estou sendo um instrumento de Deus naquilo que eu estou fazendo. E estou fazendo aquilo ali
dando graças a Deus. Eu, por exemplo, como eu estou aqui ensinando para você, passando essas lições, estou fazendo aqui como um representante de Cristo, porque eu sou representante de Cristo. Estou aqui, é Deus que está aqui através de mim, trazendo essas lições importantes para você, porque eu estou fazendo aqui em nome de Jesus, dando graças a Deus pela oportunidade que Deus está me dando de estar aqui trazendo esses conteúdos de suma importância para o crescimento da sua vida ministerial. Então, tudo que você for fazer, que você faça em nome de Jesus, dando graças a Deus. Em nome de Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai, por todas as coisas. Eu quero falar então agora do terceiro dever, né? Você que recebeu um óleo, você que é um obreiro oficial na casa de Deus, qual é o terceiro dever ou a terceira obrigação que você tem para com o seu ministério? É o dever de ser moralmente correto. Moralidade faz parte da vida dos seres humanos. As pessoas que frequentam sua igreja, os aprendizes, os novos decididos, eles é facultativo para eles a questão da moralidade, porque não haverá nenhuma cobrança além da cobrança dos céus sobre ele. Mas aqueles que recebem o óleo, que são oficializados na casa de Deus, aí agora tem obrigações diante de Deus, porque todo mundo tem diante de Deus, mas vai ter obrigações agora também diante dos homens, porque você não está nos bancos da igreja, você está na frente da igreja, na linha de frente. Então, é obrigação de ser moralmente correto, ou seja, o princípio da moralidade. Eu não posso quebrar o princípio da moralidade. E como é que se quebra o princípio da moralidade? Já falei em outros vídeos sobre essa questão da moralidade. Quando eu, por exemplo, me envolvo em contenda, em fofoca, onde já se viu um obreiro discutir com o irmão da igreja, está batendo boca com irmãos dentro da igreja, discutindo coisas que não fazem nem sentido, jogando fogo em contendas para acender mais contendas, compra e não paga, dá calote nas pessoas. Isso é moralidade, isso é imoralidade na verdade. Um obreiro fornicando, bebendo, curtindo, praticando orgias no mundo, então ele tem o dever de ser moralmente correto. Tem que defender aquilo que é justo, correto e direito. E faz parte também, a moralidade faz parte dos requisitos que Deus exige do homem. Isso está lá no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, onde o Senhor diz: ó homem, o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratique a justiça, seja justo, ame a beneficência, seja uma pessoa boa. Que uma pessoa boa não é uma pessoa boa no sentido da própria bondade, que ela pertence a Deus, mas eu posso viver essa bondade de Deus. Como é que eu vou viver essa bondade de Deus? Sendo solidário, sendo gentil com as pessoas, sendo motivador, sendo ajudador, amigo, empático. Isso faz parte da moralidade. Então, pratique a justiça, ame a beneficência e ande em humildade com o teu Deus. Seja uma pessoa humilde. Não queira estar acima das pessoas, não queira ser melhor do que as pessoas. Não, seja humilde, que Deus vai te usar e te abençoar. Então, a principal obrigação moral de um homem de Deus é ele praticar a justiça, amar a beneficência e andar em humildade com Deus. Então, aí você pratica os requisitos da moralidade, né? Seja moralmente correto, politicamente correto, socialmente correto. Seja um pai exemplo, um pastor exemplo, um obreiro exemplo, né? Seja o exemplo dos fiéis, seja o modelo ali para os irmãos que fazem parte da sua congregação. E aí nós chegamos então ao quarto dever, ou quarta obrigação, que é o dever da subordinação e prestação de contas. Ou seja, cumprindo todos os três requisitos. Digamos que eu sou um obreiro, eu já desenvolvo o trabalho na casa de Deus, então eu já sei o meu dever, minha obrigação de agir, eu sou uma pessoa ágil, proativa, eu vou lá e realmente faço o meu trabalho com dedicação, com amor, com carinho. Eu sou uma pessoa eficiente porque eu faço bem feito, eu gosto de fazer as minhas coisas e concluir
né, e cumprir com as expectativas pelas quais eu fui chamada. Eu sou uma pessoa moralmente correta na sociedade, eu sou uma pessoa que não dou mau testemunho, eu sou exemplo ali para os irmãos, mas eu sou insubordinado, eu sou indisciplinado, eu não sigo ordens. Eu sou uma pessoa que o líder diz uma coisa, mas eu acabo encontrando outro jeito, faço de outra forma, faço do jeito que eu quero. Então você é um insubordinado. Por quebrar o quarto princípio, você acaba perdendo os três. Porque não adianta você agir se você age da forma errada. Não adianta ser moralmente correto para os de fora, mas se para aquele o qual você deve prestar conta, você não presta contas. Você é imoral, você quebra princípios, age pela ilegalidade, quebra prerrogativas. Então, o dever de subordinação, queira estar sempre subordinado, não queira estar medindo força, né? Andando ombro a ombro com aquele que te enviou. Não faça isso. Esteja sempre debaixo. O maior abençoa o menor. Entenda esse princípio da subordinação e prestação de conta, que você se dá muito bem aí na sua igreja. Venha cá. Os reis de Israel eram subordinados aos sacerdotes e profetas porque estariam sendo subordinados a Deus. Aí você vai mais um pouquinho. Josué era um líder extraordinário e era subordinado a Moisés. É tanto que tudo que ele fez foi aquilo que Moisés determinou que fosse feito. Aí você olha para o apóstolo São Paulo, aquela explosão de liderança, era subordinado às lideranças da igreja e prestava contas. Tem lá no capítulo 15 de Atos, onde eles iam prestar relatório. Faziam concílios e eles obedeciam. Aí você vai lá, o próprio Deus é subordinado à sua palavra. Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Salmo 138, versículo 2. Vou ler aqui para você. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Ou seja, Deus coloca a palavra acima das suas vontades. Estabeleceu um limite, estabeleceu uma lei. E ele vela para que ela se cumpra. Deus obedece, Deus está agora subordinado à palavra dele. Deus não vai além das palavras dele. Ele não quebra os princípios que ele mesmo escreveu, que ele mesmo determinou. Então, entende-se que o próprio Deus está ali subordinado àquilo que ele falou, àquilo que ele fez, àquilo que ele prometeu, àquilo que ele delegou, àquilo que ele escreveu como promessa e como palavra. Para que todo aquele que andasse segundo essas palavras teriam como cobertura tudo aquilo que esta palavra está delegando sobre as pessoas. Então Deus vai lá e cumpre. Viste bem, Jeremias, pois eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Por que nós temos tanta dificuldade de ser subordinado? Agora vem a questão. Para encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte. A pessoa pode dizer, tem muita gente que diz, não, mas eu obedeço a Deus. Entendamos o seguinte. Nós somos chamados para andarmos com Deus, mas somos chamados também para andarmos com os homens de Deus. Se eu quebro os princípios que foram formulados para mim, no que tange a andar com os homens de Deus, com certeza eu não guardarei os princípios que foram formulados para mim, que me convém andar com o próprio Deus. Se eu não obedeço aos homens de Deus, eu também não obedecerei a Deus. Essa vertente da ética, da subordinação, ela é vertical e horizontal. Eu estou subordinado a Deus e estou subordinado também aos homens de Deus. A subordinação em relação aos céus, a subordinação em relação à terra. Uma vez que eu entro em uma empresa, eu sou subordinado aos princípios e à gerência da empresa, mas também tem ali pessoas que são encarregados, são pessoas que são responsáveis pelo setor, às quais eu deverei também estar subordinado. Porque é tão difícil entender isso no que tange ao reino de Deus. Então, entendamos o princípio da subordinação e da prestação de contas. Uma vez que eu sou chamado por Deus, eu tenho contas a prestar àqueles pelos quais eu fui enviado. Amém? Que Deus abençoe. Então guarda esses princípios. Quais são eles? Quais são os 4 deveres principais
éticos administrativos dos homens de Deus: o dever de agir, o dever de ser eficiente, o dever de ser moralmente correto e o dever de estar subordinado e prestar contas a quem me enviou. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.